Bem, galera, hoje trazendo aqui a parte 2. Finalmente, a espera acabou. A parte 2 da modelagem do Dio. Feito em massinha de plastilina. Sim, não é em biscuit. Enfim, pra quem não viu a parte 1, eu ensinei a fazer o lateral do corpo dele e também fiz alguns detalhes. Só que a bateria do meu celular acabou de acabar. Então demorou e também eu tava com os meus priminhos mais novos em casa. Então não tinha como eu gravar. Mas agora estamos aqui. Pra quem não viu na parte 1, eu ensinei a fazer a mão. A mão eu vou tirar. Depois eu vou ensinar a colocar, mas é facinho colocar a mão. Na parte 1 eu ensinei a fazer todo esse lado do corpo, no caso a musculatura e algumas coisas assim. Aí hoje eu vou também o pé e a mão eu ensinei a fazer. Agora vamos ensinar como coloca a mão no braço, faz essas argolinhas e esses detalhes desses corações verdes no corpo que até hoje eu não entendo por que que o Dio tem isso. Enfim, mas antes de eu começar já vai deixando seu like. É isso mesmo. Também se inscreva no canal apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo. Ative o sininho para receber todas as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, você é você mesmo. Receberá o mais rápido possível. Compartilhem com os amigos, com a família e com todo mundo que vocês conheçam. Enfim, vamos continuar esta aventura aqui do nosso Dio. Não vou nem falar se é querido ou odiado, porque eu sei que tem gente que gosta e tem gente que o odeia. Enfim, ó, para colocar a mão nele é só a gente aderir a mão aqui assim, ó, desse jeito. Dessa forma a gente tem que deixar metade do antebraço dele bem fininho porque é assim. O antebraço dele, a parte que é a roupa vem até aqui, aí depois essas argolas aqui. Enfim, ó, tem que ficar mais ou menos assim, ó, o antebraço dele com a mão. Ok? Na parte 1 eu ensinei a fazer essas dobrinhas aqui da calça. Só que, pra quem não viu, vou dar uma resumida. É basicamente pedaços de massinha que vocês vão colocar aqui na perna e vão aderir usando uma ferramenta que é pontinha de silicone, ó. Aí a gente faz umas linhazinhas aqui assim, ó, bem de forma aleatória, que é para representar as dobras da roupa dele, porque na coxa a calça dele é bem larga. Aí, ok, vai ficar mais ou menos assim. Agora vamos passar aqui pro tornozelo dele. Antes de eu ir pro tornozelo, tem que explicar como é que faz essas argolinhas aqui da panturrilha não, do tornozelo dele. Para fazer essas argolinhas, vocês vão precisar de várias minhoquinhas de massinha de plastilina mostarda. Espera, eu vou colocar um pouquinho de massinha aqui no antebraço, só para deixar um pouquinho mais volumoso, para ficar um antebraço um pouquinho mais larguinho, porque eu acho que só com as argolas não vai ficar um antebraço largo. Ok? Mais ou menos assim. Tá, e a gente faz o que? A gente vai colocando essas minhoquinhas em volta do antebraço e do tornozelo dele. E aí a gente retira o excesso e aderimos uma ponta à outra, ó. Desse jeito, ó, tem que ir ficando mais ou menos assim. Dessa forma, ó. Ok. Desse jeito. Aí a gente vai dando umas apertadinhas, ó, nesse sentido aqui assim, que é pra ir dando uma aderida maior e uma compactada, que senão fica muito grosseira essas argolas. Enfim, aí é só completar aqui no antebraço e no tornozelo, que aí fica suave. Aí agora é o seguinte, na panturrilha dele a gente vai ter que... Tem uma sujeirinha ali. Aqui na panturrilha a gente vai adicionar um pouco mais de massinha. Eu não vou precisar porque eu já adicionei. Aí é só a gente ir fazendo o quê? A gente vai pegando pedaços de massinha amarela e vamos modelando até ficar mais ou menos nesse formato, tipo um pedaço de um círculo, uma coisinha parecida com uma banana, ó. Dessa forma, mais ou menos assim. Aí a gente faz o quê? Calma, deixa eu empurrar a perna dele um pouquinho pro lado. A gente coloca na lateral da perna dele, desse jeito, e aderimos dessa forma. Aí a gente alisa aqui assim. Empurramos o excesso para o resto da panturrilha, para dar uma alargada na panturrilha dele, para representar que ele tem bastante músculo, até porque, para quem não sabe, ele tá com o corpo do Jonathan. E o Jonathan é um guarda-roupa, literalmente, ele é um guarda-roupa. Tanto é que, se for pesquisar o OVA de Sangue Fantasma, Phantom Blood, chame como preferir, o Dio no OVA de Phantom Blood, ele era magrelinho. E o Jonathan realmente era muito mais largo e mais forte. Só que, né, ele pega o corpo do Jonathan e vira um guarda-roupa depois. Ó, aí a gente faz o mesmo processo de novo, só que dessa vez eu vou fazer mais rapidinho, ó. Aí,
Desse jeito, vai ficar mais ou menos assim. Aí, então a gente coloca aqui do outro lado da panturrilha dele. Isso daqui é para representar a manga da calça. A manga não, né? A barra da calça. Aí, ó. Então a gente vai aderindo tudo aqui em volta. Desse jeito. E eu vou desabafar com vocês. O final de Jojo, eu juro, eu não gostei muito não. Praticamente a maior tragédia. Quase uma tragédia tão grande quanto o Attack on Titan, mas ainda tá um pouquinho longe. Porque 80% do... Não, na verdade eu acho que foi até um pouquinho pior. Bom, eu não sei. Comentem aqui embaixo qual tragédia é maior, a de Jojo no final da parte 6 ou a de Attack on Titan no final. Ó, aí vai ficar mais ou menos assim a panturrilha dele. Aí, se vocês quiserem, vocês podem dar uma de evoluída nessa panturrilha, que pra mim ela ainda tá meio fininha. Adicionar um pouquinho aqui de massinha. Aí, desse jeito. Se vocês estão ouvindo um barulhinho assim de fundo, é porque aqui onde eu moro começou a chover. Finalmente, não aguentava mais esse calor infeliz. Aí, dessa forma. Comenta aqui embaixo, vocês preferem frio ou calor? Eu vou ser sincero, eu prefiro muito mais o frio. No frio não tem aqueles mosquitos que ficam enchendo a paciência. No frio tem como você usar roupas mais estilosas, mais bonita. No frio você pode tomar um banho quente pra quente. E também você tem como dormir de cobertor, que é a melhor coisa possível. No calor, você soa. Não que o calor seja ruim, mas no frio eu acho que tem coisa mais boa. Nem sei se existe essa palavra mais boa. Acabei de inventar. Ó, e vai ficar mais ou menos assim, ó, a panturrilha dele. Desse jeito. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar... Ó, aí agora uma coisa que eu esqueci. Pra fazer o cinto dele, essa coisinha aqui que fica do lado do cinto, a parte em volta aqui do joelho dele, que é da joelheira, e a barra da calça aqui, ó, é basicamente o que? Vocês vão pegar uma tirinha de massinha verde. Pode ser um verde mais escuro do que esse. Tem que ser um verde parecido com uma esmeralda. Tem que ser um verde que lembre um verde esmeralda, mais ou menos assim. Aí, dessa forma. Desse jeito. A gente pega aqui uma minhoquinha de massinha verde. Achatamos um pouco para fazer uma tirinha. E colocamos em volta do joelho dele. Ok. Coloca aqui em volta de tudo mesmo. Dessa forma. Aí. Ok, vai ficar mais ou menos assim. Aí, pra fazer esses detalhes, que é esses coração que ele tem no corpo, que eu não entendo até hoje o porquê que ele tem isso, a gente basicamente vamos pegar bolinhas de massinha verde e vamos achatar para ficar parecendo uma rodinha. Depois a gente vai achatar na forma de um triângulo, desse jeito. Aí essa parte aqui reta do triângulo, a gente tem que dar uma arredondada, achatamos um pouquinho mais, mantendo o formato triangular, desse jeito. Aí como a ferramenta aqui é a pontinha desse silicone, a gente pega bem no meio aqui e apertamos dessa forma, que é para fazer a divisãozinha de cima do coração. Eu até hoje não entendo por que o coração tem esse formato, sendo que um coração real não tem nada a ver. Aí, desse jeito. Eu não lembro se eu falei os meus vilões favoritos na parte 1. Eu lembro que eu falei os meus JoJo's favoritos, mas eu não falei os vilões. Os vilões que eu acho mais da hora é o Diávolo. Sim, o Diávolo. E também o Diego, que é o Dio de outro universo que aparece na parte 7. Mas a versão que vira dinossauro, porque bom, eu gosto dos dois Diegos. O que vira dinossauro e o que tem o Zordo. Ok, aí vai ficar mais ou menos assim. Ficou um pouquinho maior, mas aí a gente vai dando uma arrumadinha aqui. Calma, é só retirar o excesso de baixo, né? Sou meio burro aqui. Aí, pronto, ó. Vai ficar mais ou menos assim o coraçãozinho do joelho dele. Aí a gente só coloca aqui e dá uma apertadinha para aderir. Ok? Ok. Aí o coração pequeno é o mesmo processo, o coração da cintura dele também é o mesmo processo. Enfim, agora eu vou dar um pequeno corte e terminar de fazer aqui os detalhes do corpo dele, que só são essas tirinhas mesmo e esse coraçãozinho. E também
o bracelete dele ali. E também vou fazer metade da cabeça para ela já ficar pronta, para mim não ter que parar o vídeo no meio. Ok, galera, continuando a modelagem do Dio. E bem, vamos começar aqui pela cabeça. Como podem ver, eu já fiz aqui metade da cabeça dele. Metade que eu digo é tipo um olho, orelha e um volumezinho aqui da maçã do rosto. Agora vamos fazer o outro lado. Aí, para fazer aqui o outro lado da cabeça dele, a gente vai precisar fazer a cavidade ocular. Para fazer a cavidade ocular, nós vamos utilizar esta ferramenta que é tortinha aqui para o lado. A gente vai dar umas leve apertadinhas assim, ó, para começar a fazer a cavidade. E depois com a parte mais fina, a gente aperta mais para fazer um buraquinho um pouquinho mais fundo, ó. Conseguiram entender? Ok. Aí quase que a ferramenta vai parar lá longe. Ó, e aqui a gente pega uma ferramenta que é pontinha de silicone e alisamos aqui, ó, dessa forma, desse jeito. Aí, mais ou menos assim. E comentem aqui embaixo, galera, qual é o stand que vocês acham que é o mais poderoso, assim, de praticamente toda a obra de Jojo. Na minha opinião, os dois mais poderosos é o Golden Experience Requiem, porque ele literalmente cancela o poder de qualquer um e ainda manda no loop infinito de falecimentos do próprio adversário. E o outro é o Tusk Ato 4, porque não tem como. É um T de unha e pronto, é hit kill no adversário. Não, aí a gente pega... Ih, rapaz. Ixi. Ah, tá aqui. Agora a gente pega uma bolinha de massinha branca e colocamos aqui dentro da cavidade ocular dele. Pegamos aqui novamente esta ferramenta e damos uma apertadinha para dar uma espalhada aqui no olho, ó. Desse jeito, eu acabei fazendo meio errado aqui. É um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Aí, desse jeito. Dessa forma. Outro stand que também é apelão para um carambas é o Wonder of You, porque pelo amor de Deus, o cara... Pra quem não sabe, o poder do Wonder of You é a calamidade. Ah, mas o que é a calamidade? Ele só taca azar em você. Ele põe literalmente o pior azar possível em tu, se tu tentar chegar perto dele pra atacá-lo. Basicamente isso. Ó, e pra fazer a maçã do rosto dele, a gente pega uma bolinha de massinha, cor de pele, colocamos aqui, ó. Dessa forma. Opa, tá um pouquinho grande demais. Vou pegar um pedacinho um pouco menor e quase que eu derrubo minha própria câmera. A gente pega uma bolinha aqui assim, achatamos desse jeito, colocamos aqui um formato mais ou menos um triângulozinho de certa forma, ok? Daí então com uma ferramenta que é pontinha de silicone, a gente alisa aqui no rosto dele, dessa forma, ó. Dá uma focadinha, a gente vai alisando aqui assim, de uma forma bem delicada e de todos os ângulos, desse jeito. Dessa forma, ó. Aí... Uma coisa que eu sou obrigado a falar que do OVA pro anime normal de Jojo, que lançou nem sei quantos anos depois do próprio OVA, que na minha opinião é muito melhor, é quando o Dio vai se revelar pros Crusaders, que no anime o Dio usa aquele lacaio dele que é totalmente desnecessário, não precisava nem existir, pra colocar no lugar do caixão, pra, tipo, demonstrar um pouquinho do poder do Zawardo dele, que no fim, tipo, não revela o poder, só é pra dar um cagaço nos Crusaders. Na minha opinião, foi muito melhor no OVA, porque no OVA ele literalmente pega o Avidol, que naquele momento ainda tava vivo, e coloca dentro do caixão no lugar, o que é 10 vezes melhor do que o que acontece na própria série. Aí nós vamos fazer o quê? Nós pegamos uma bolinha de massinha vermelha e colocamos aqui no olhinho dele. Calma, deixa eu dar uma empurradinha aqui na massinha branca. Ok, a gente coloca aqui a bolinha dessa forma, ó. Desse jeito. Ok. Aí a gente pega uma minhoquinha bem fininha de massinha preta, mas tem que ser fininha de um nível que tem que estar quase rasgando na tua mão. Aí a gente coloca aqui no zoinho dele, em volta, desse jeito, ó, bem delicadamente. Aqui assim, ó. Ok, vai ficar mais ou menos dessa forma.
Pronto, daí então a gente recorta aqui o excesso. Colocamos aqui na parte de cima também. Desgrama. Então, a gente coloca aqui na parte de cima. Desse jeito a gente vai empurrando aqui assim. Aí a gente tem que deixar um pouquinho curvo para dentro aqui nessa parte. Aí. E vamos concordar que no mangá alguns personagens de Jojo ficam bem mais masculinos do que na própria série. Por exemplo, o próprio Diávolo. No Diávolo ele tem o cabelo mais avermelhado e os olhos também parece que são vermelhos, se eu não me engano. Ou preto, ou olhos negros mesmo. E no anime, rosa e verde. O olho é verde, o cabelo é rosa. É estranho pra caramba. Ih, rapaz, fiz uma pupila um pouquinho grande demais. Mas vocês entenderam, pra fazer a pupila dele é só colocar uma bolinha de massinha preta. Microscópica, praticamente. Calma, aí tem uma migalhinha aqui. Aí a gente coloca aqui na parte preta do olho dele, essa coisinha pequena aqui. Aí, mais ou menos assim, ó. Desse jeito. E a sobrancelha dele é uma coisinha bem complicada, porque a massinha de plastilina amarela, eu não sei porquê, mas ela é muito mole, muito delicada, sei lá. Ela é meio estranha de mexer, aí é meio difícil. Então a gente coloca delicadamente aqui, ó, desse jeito. E a sobrancelha dele é bem curva pra cima, é bem definida. Aí a gente puxa aqui, aqui. Aí a gente pega uma ferramenta que corte a massinha. E cortamos aqui o excesso. Cortamos mais um pouquinho do excesso. Desse jeito. Dessa forma aí vai ficar mais ou menos assim. Sai daqui. Pronto. Vai ficar mais ou menos assim praticamente. Embora aqui tenha dado uma coisadinha. Tem que dar uma empurradinha aqui. Aí. Pronto, agora sim, tá certo a sobrancelha dele. Aí pra fazer a orelha, a gente vai pegar uma bolinha bem pequena de massinha aqui, de cor de tom de pele, aqui ó, desse jeito. Então a gente vai deixando no formato mais ou menos assim, ó, parecendo uma gotinha. Ok? E colocamos aqui na lateral da cabeça, mais ou menos na altura do olho. Aí com uma ferramenta que é pontinha de silicone, a gente dá uma aderida, calma um pouquinho mais pra frente. A gente dá uma aderida mais ou menos assim. Aí a gente aperta um pouquinho por cima. Aí damos uma divisãozinha aqui. E fazemos um recorte bem curvinho assim, ó. Desse jeito. Aí a gente faz um furinho aqui na orelha. Jogamos a massinha de volta por cima do furinho, que é pra ficar uma coisinha bem sutil. Depois fazemos um furinho aqui e outro furinho aqui, ó, na orelha. Aí a gente pega isso de massinha amarela, ó, nem dá pra ver praticamente. Colocamos dentro do furinho aqui da orelha, que é pra fazer os brinquinhos dele. Aí a gente coloca aqui e damos uma arredondada desse jeito. Não precisa ficar 100% perfeito. Se vocês estiverem usando massinha, podem estar usando arame também. Aí vai ficar mais ou menos assim. Ok. Dá uma divisãozinha aqui no queixo dele, entre o queixo e daqui a pouco a gente vai fazer a boca também. Eu vou fazer ele com um sorrisinho meio meh, um sorrisinho meio meh. Aí, pronto, ó, vai ficar mais ou menos assim. Aí pra fazer o nariz dele, a gente vai pegar um pouquinho de massinha, tom de pele. Vamos colocar aqui, ó, desse jeito, dessa forma. E vamos ter que dar uma alisada bem delicada. O nariz é mais reto aqui na parte de cima. Aí a gente dá uma adere aqui, meu filho. Aí tirar um pouquinho, deixar ele um pouquinho menos com cara de lula molusco. Aí pronto, aí é só ir aderindo dessa forma.
Continuando aqui a modelagem da cabeça do Dio, como podem ver eu terminei aqui o nariz e também comecei a fazer a boca. Pera aí, deixa eu dar uma focadinha. Aí, agora sim, dá pra ver bem. Ó, a boca dele eu já fiz o lábio superior e também coloquei aqui a massinha branca que é pra representar os dentes dele. Ó, mas é o seguinte, pra fazer a boca, a parte dos dentes aqui, vocês vão ter que retirar uma pequena quantia de massinha e substituir por massinha branca. E pro lábio inferior e superior é o mesmo processo. Eu só vou fazer aqui o detalhezinho dos dentes, ó. Para fazer a separação dos dentes, a gente pega uma ferramenta bem fininha e vamos com toda a delicadeza do mundo fazer aqui os dentes dele, lembrando de sempre fazer os caninos, até porque ele é um vampiro. Embora os caninos não vão aparecer tão bem assim, porque vai vir um lábio inferior, então, né? Ó, mas a gente faz um leve recortezinho aqui bem delicadamente. Ó, tudo para fazer aquele detalhezinho bem simples dos dentes dele. Daí então agora para fazer os lábios superior e inferior é o mesmo processo. A gente vai precisar de uma minhoquinha de massinha tom de pele. E vamos, ó, colocar aqui ao redor da parte branca. Ó, desse jeito. Daí então, como a ferramenta aqui é pontinha de silicone, a gente dá uma aderida bem delicadamente ao redor aqui de todo o lábio dele. Desse jeito, dessa forma, a gente adere dessa forma aqui. Ok. E comentem aqui embaixo, galera, quem vocês acham que venceria numa luta entre os Onis de Demon Slayers e os vampiros, ou os Homens do Pilar, sei lá. Os Homens do Pilar pra mim é vampiro também. Enfim, entre esses dois tipos de seres noturnos que queimam durante o dia, quem vocês acham que ganha? Ó, dá uma briga boa, dá uma briga boa. Ó, e vai ficar mais ou menos assim, ó, a boquinha dele, que é um sorrisinho de canto. Dá um pouquinho mais de... fazer aqui umas linhazinhas de expressão, só para dizer que o sorriso dele tá bem, digamos, aparente. Só por isso também que eu tô fazendo essas linhas de expressão. Aí dá uma leve dividida aqui. Desse jeito. Ih, rapaz, agora que eu percebi, o foco não ajudou muito, não. A gente faz um leve recortezinho aqui, não sei se essa parte pegou. Daí a gente dá umas batidinhas aqui bem de leve por cima. Daí mais ou menos assim que tem que ficar, ok? Ok. Aí no meio da cabeça dele... Ah, peraí, antes disso nós temos que fazer o seguinte. Nós vamos começar agora a preencher a cabeça dele com a massinha amarela, que é para fazer os cabelinhos dele. Ó, a gente pega uns fiozinhos. Peraí, agora até eu tô confuso. Enfim, na cabeça dele ele tem um detalhe que é uma faixa, ó. Ele tem uma faixa na cabeça dele, ó. A gente coloca aqui, é uma faixa de massinha verde. A gente coloca aqui ao redor de toda a cabeça dele dessa maneira. Ok. Mais ou menos assim. A gente retira o excesso. Damos uma alisada para dar uma aderida melhor, né? Aí no meio da testa dele a gente coloca um coraçãozinho. Sim, um coração. Porque ele tem os coração na roupa dele. Até hoje eu não entendo isso. Enfim. Aí a cabeleira dele, ele é loiro, pra quem não sabe. Nós vamos ter que pegar pedaços de massinha amarela, ó, dessa forma, e ir adicionando aqui ao longo de toda a parte de cima que fica no meio dessa tira verde e um pouquinho dos lados e aqui na parte de trás. Bem, galera, finalmente finalizado aqui. Dio feito com massinha de plastilina. Opa. Aí, agora sim. Espero bastante que tenham gostado desse vídeo. E, bem, finalmente acabei. Vocês não vão acreditar. Na hora que eu já tava colocando o cabelo nele, eu coloquei a cabeça e ele simplesmente caiu de frente e enfiou a cara aqui na minha superfície. Então, isso aqui é tipo os olhos e o nariz, eles foram todos desmanchados. Eu tive que fazer tudo do zero. E só por via de comparação, eu tô aqui com o Jotaro, que eu modelei há 500 anos atrás, e ele ficou um pouquinho mais baixo, parece. Então, medir aqui com os pés.
Ele é um pouquinho mais baixo que o Dio aqui. E teve um ou dois inscritos que pediu pra mim fazer o Zawarudo, que é o stand do Dio. Se vocês quiserem, eu posso estar de vez em quando trazendo aqui a modelagem de alguns stands, pelo menos dos principais, tipo o antagonista e o protagonista. Aí eu posso estar trazendo, só se vocês quiserem mesmo. E bem, eu agradeço muito a vocês por terem me acompanhado em toda essa jornada, até esses 9.000 inscritos. Eu agradeço muito para você que dá o like, compartilha os vídeos e se inscreve. Sério, você ajuda demais o canal. Não só você, mas todos os inscritos. E, enfim, isso aqui eu fiz como um agrado para agradecer a vocês por mais 1.000 inscritos. E bem, que 2023 seja um ano muito bom. Espero bastante que tenham gostado e falou, até o próximo.